Olá, minhas queridas criancinhas do primeiro ano, tudo bem? Eu tô aqui então para a gente gravar a aula de reposição do sábado, né? Então a nossa aula do sábado aí será justamente esta aula que vocês assistirão aí pelo Moodle, ok? E o tema da nossa aula, né? Na sequência do conteúdo, quem está acompanhando aí pelo livro, a próxima sessão vai falar justamente sobre movimentos bem comportados, né? A gente vai falar sobre o movimento uniforme, ou, para ser um pouco mais específico, o movimento retilíneo uniforme, né? Então a gente vai tratar desse movimento agora especificamente, que ele tem uma característica, ele é muito similar ao que a gente vinha estudando, só que ele ainda fica, de certa forma, mais simples. Por quê? Porque a gente vai falar de um movimento, né? A primeira característica do movimento uniforme é que ele possui velocidade constante. Por isso que ele é chamado de bem comportado. Velocidade constante significa que o movimento vai ter sempre a mesma velocidade, né? E quando a gente fala do movimento retilíneo e uniforme, é porque é um movimento que ocorre numa linha reta, né? Um objeto descreve lá uma linha reta, né? Com velocidade constante. Para a gente entender a diferença básica, quando a gente fala de velocidade média, né? Eu calculo a velocidade que o objeto descreve ao longo de um trajeto, né? O valor médio dessa velocidade. Um carro sai de Goiânia, chega a Brasília, 200 km mais ou menos, e ele gasta ali 3 horas. Você faz o cálculo da velocidade média, chega num valor, vai dar um valor quebrado, né? Não escolhi um valor bom, né? Então dá um valor quebrado, lá mais ou menos, acho que dá 66,66, né? Uma dízima, quilômetros por hora, né? Só que esse é o valor médio, não significa que o carro durante a viagem fica o tempo todo com aquela mesma velocidade. Tem hora que é mais, 100, 110, 120, tem hora que é menos, ele passa numa cidade, passa num quebra-mola, então ele reduz a 20, 30, né? Então, os 66,6 km por hora representa a velocidade média naquele trajeto. Só que agora, quando a gente falar, quando o exercício mostrar para você que está tratando de um movimento uniforme, né, significa que quando ele falar assim, a velocidade do carro é 100 km por hora, ele vai permanecer com aqueles 100 km por hora o tempo todo, né? Então é o tipo de movimento mais simples que a gente tem de descrever. Os primeiros exemplos que a gente fez foi para a gente praticar o cálculo da velocidade média, né? Só que agora a gente vai estudar um movimento específico, que é o movimento uniforme, que é um movimento que tem velocidade constante, né? Um movimento retilíneo uniforme, movimento com velocidade constante, por isso que ele é uniforme, e que sempre acontece numa linha reta, por isso que ele é chamado de retilíneo. Muitas vezes a gente só abrevia, vamos falar do MRU, ou MU, né? Porque às vezes a gente fala do movimento uniforme apenas, né? E aí a gente fala simplesmente de MU. MU ou MRU, a gente tá falando da mesma coisa. Então, na prática, ele tem velocidade constante. Professor, isso vai implicar em quê? Então, vamos entender. Primeira coisa é que a gente usava o VM, né, o V com índice M aqui, para representar velocidade média, né? Só que agora a gente não vai precisar mais de uma velocidade média. Eu vou pensar, por exemplo, num avião que está voando, né, e quando ele atinge o que eles chamam de velocidade de cruzeiro, ele chega numa dada velocidade e permanece com aquela velocidade por um longo tempo. Ele permanece na mesma velocidade. A não ser que tenha algum imprevisto lá, ele vai manter aquela velocidade. É o que acontece com um avião, acontece com trens em longos trechos. Carros é um pouco mais difícil, porque as estradas geralmente têm curvas, subidas, descidas, então eles acabam variando mais a velocidade. Mas se eu considerar um trecho pequeno, um trecho reto e pequeno, né, você consegue enxergar um MRU mesmo para um carro. Mas para um trem, para um avião é um pouco mais fácil, né? Então o que acontece é que aquela velocidade média que a gente usava anteriormente, a gente não vai precisar. Se eu estou falando do MRU, eu posso falar simplesmente da velocidade V. A velocidade média é igual à velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? É a velocidade em qualquer instante. Então você vai ter um único valor de velocidade e ele vai permanecer o tempo todo. Não vai mudar quando eu estiver falando do MRU, né? Então a velocidade média vai ser simplesmente igual à velocidade V. E ela permanece constante. Vou até puxar aqui, ó.
para a gente reforçar o que a gente já escreveu ali em cima. Então essa velocidade permanece constante o tempo todo, né, ao longo de todo o exercício. Professor, vai mudar alguma coisa em termos de equações? Na verdade, não vai mudar muito. A gente vai continuar usando a equação da velocidade média, só que agora sem precisar colocar o índice m, né? Então eu vou falar que a velocidade v, né? Então a velocidade. O que é a velocidade? Não preciso falar em velocidade média mais. É a velocidade do movimento retilíneo uniforme. Ela é sempre a mesma, certo? Então essa velocidade vai ser igual a ΔP sobre ΔT. Ok. O que a gente faz? A gente aprendeu que ΔP é a posição final menos a posição inicial. E que o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Certo? Então, só abrir o delta ali, a variação, pegando o valor final menos o inicial. A gente vai considerar, para efeito de simplificação na escrita da equação, que o tempo inicial é sempre zero. O que significa eu fazer o tempo inicial sempre zero? Entender que é como se eu estivesse começando o meu movimento sempre com um cronômetro. E aí eu zero o cronômetro e aí ele vai iniciar o movimento. Então, se o tempo inicial é zero, eu escrevo a minha expressão assim, ó, P menos P0 dividido por T, certo? Então, vou pegar o início e o final e escrever aqui em cima, só para a gente poder continuar. PV é igual a P menos P0 dividido pelo tempo, né? O que a gente está fazendo aqui, pessoal, é o desenvolvimento, né, a construção de uma outra equação a partir dessa aqui, ok? O que eu estou fazendo aqui é isso. É importante vocês entenderem o processo, eu acho importante, mas não é algo que eu vou cobrar diretamente em prova, só para entender. Para o pessoal que tem mais dificuldade, professor, né, não quero, né, entender essa parte aí, pode se focar na expressão final, né? Foque-se na expressão final, né? Mas eu acho legal fazer esse desenvolvimento porque é uma continha bem simples aqui. Então eu pego, né, para a gente desenvolver aqui, o objetivo é isolar o P, né, a posição final. Então eu vou pegar o tempo que está dividindo e passar multiplicando. Então ele fica VT é igual a P menos P0. Para isolar o P, eu vou pegar o P0 que está negativo, passo para o outro lado, ele fica positivo. Então ele passa somando o VT que já estava do lado de lá. Então isso aqui é igual a P. Ok? Essa aqui já é a expressão que eu quero. Só que eu vou trocar todo mundo de lugar para ficar com o P do lado esquerdo, como a gente está acostumado, e o P0 mais VT do lado direito. Alguém pode estar se perguntando, professor, o senhor está mudando o lado da igualdade, por que o senhor não está trocando o sinal? Porque eu troquei de todo mundo. Então, se eu trocar de todo mundo, eu não preciso mexer com o sinal de ninguém, tá? Todo mundo que estava de cá passou para o lado, todo mundo que estava da esquerda passou para a direita, todo mundo que estava da direita passou para a esquerda. E aí a expressão que a gente chega é essa aqui, ó. P igual a P0 mais VT. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. É uma equação nova, professor? De certa forma, sim. Mas entenda que essa equação, ela sai daquela que a gente já conhecia, né? A diferença é que aqui eu tenho a velocidade isolada e aqui eu tenho a posição final isolada. E isso aqui tem um objetivo, né? Tem algo que a gente vai descrever logo na sequência aí. Então, essa equação, talvez alguns de vocês já tenham visto, alguns já fizeram o primeiro ano, outros viram isso aqui no 9º ano, né? Quando escreve essa equação, em termos do S, né? No lugar do P, põe o S, fica o S igual a S0 mais VT. Eu não sou muito dessas coisas de frasezinhas engraçadas para decorar equações, mas o pessoal gosta muito de chamar aquela equação lá a equação do sorvete, né? Porque parece um S sorvete aqui, né? Então, assim, com o P, talvez, pelo menos eu não achei nada que pudesse ajudar nessa memorização. Mas, se você olhar o P, substituindo o P por S, né, dá a equação do sorvete, talvez alguns de vocês aí já tenham visto essa equação dessa maneira. Essa equação aqui, ela recebe o nome, ela é chamada de função horária da posição no MRU. Certo? Por que ela é uma função horária? Função porque
vocês provavelmente devem estar começando a aprender isso em matemática, é porque eu tenho uma grandeza que depende de outra. Então a gente diz que isso é função. Uma é função da outra. A posição é função do tempo. Dependendo do tempo que eu jogar, eu vou ter posições diferentes. Ela é uma função horária porque depende de t. E ela é a função horária da posição porque determina a posição. E ela é no MRU porque é o tipo de movimento que a gente está estudando neste momento. A gente vai estudar outros e aí as funções serão diferentes. Então aquela função, quando eu consigo escrever a equação, a função horária para um dado movimento, né, para um móvel lá que descreve um MRU, essa função ela é importante por quê? Porque eu consigo fazer previsões futuras, né, de onde esse objeto vai estar daqui a tantos segundos. Né? Se eu sei as informações iniciais, eu consigo determinar o que vai acontecer no futuro. E isso é que é interessante. Sem precisar, né? Eu sei o que acontece ali nos primeiros 10 segundos, acho as informações que permitem determinar a função, depois que eu determinar a função. E se o objeto continuar descrevendo aquele mesmo movimento, né, eu vou conseguir determinar daqui 200 segundos onde ele vai estar. Eu não preciso ir fazendo segundo a segundo. Se eu usar a função, eu vou fazer com 2 linhas de cálculo, né? E é essa que é a ideia, tá? Então, nesta equação eu vou descrever aqui só para a gente não perder o hábito, né? Apesar da gente já ter descrito isso em outros momentos, mas o P representa a posição final, né? Só para a gente lembrar. Ou seja, essa posição final ela vai variar, depende qual tempo, né? Para cada instante de tempo ele vai ter posições finais diferentes. O P0 é a posição inicial, de onde o objeto parte, né? Então, essa é um valor fixo, né, para cada problema. O objeto partiu da posição 5 metros, então essa é a posição inicial, né? O V é a velocidade, que a gente sabe que tratando-se de um MRU, ela é constante, ela não muda, né? E o T é o tempo. Ok? Então, essa é a equação, a função horária da posição, e essas são é a descrição aí do que significa cada um dos termos da equação. Ok? Então, a gente vai trabalhar bastante aí com essa função, né, de agora em diante. Aí você fala assim, mas é uma equação nova? Sim, de certa forma é uma equação nova, mas ela veio daqui, de uma equação que a gente já trabalhou, que era a princípio a equação da velocidade média, mas agora se transformou simplesmente na velocidade V, porque eu não preciso mais falar de uma média. Se a velocidade é sempre a mesma, né, eu não preciso mais tratar dela como uma média. Se você tirar 8 em todos os bimestres, 8, 8, 8, 8, 8, né? 8, 8, 8, 8. Precisa fazer a média? Não, você já sabe que a sua nota se manteve constante, então sua nota final é 8. Né? Então você não precisa fazer uma média quando o valor permanece sempre sendo o mesmo, ok? Avançando um pouco mais aqui, quando a gente fala de funções, uma coisa que acontece é a gente tem que fazer gráficos das funções, né? Aprender a trabalhar com gráficos. E é um conceito que às vezes os alunos chiam, reclamam, principalmente no início, quando começa a trabalhar com isso, né? Só que depois, quando eles entendem, né, a análise de gráfico é uma ferramenta poderosíssima, né? Eu já vi muitas questões, por exemplo, de Enem, em que se o aluno sabia fazer uma leitura de gráfico, e assim, não é só questão de exatas, não, física, química, matemática, às vezes de biológicas, às vezes eu já vi gráfico em questões da área de geografia, né, até de história, né? Então tinha um gráfico lá, a pessoa sabia ler, e às vezes a questão de história, ela lê o gráfico, tirar a informação do gráfico e já marcava a resposta correta, não tinha que fazer cálculo nenhum, era apenas saber fazer a leitura, né? Então é importante em todas as áreas, né? Às vezes você vai ler uma reportagem numa revista lá, você tem um gráfico, você tem um certo tipo, né? Um gráfico de pizza, um gráfico de barras, existem muitos tipos de gráfico. A gente trabalha muito com o plano cartesiano, né? Que é o plano XY, né? Igual a gente está acostumado lá, né? Às vezes, provavelmente alguns de vocês já viram na matemática. Aqui, o nosso XY, na verdade, ele vai virar um gráfico P por T. Porque geralmente a gente sempre põe o que a gente chama de variável independente aqui. Então eu vou jogando valores de tempo,
para encontrar os valores da posição, né? Então eu vou fazer duas representações aqui. Só duas já é suficiente para os meus propósitos neste momento. E depois eu já vou fazer um exemplo, né? Quando eu olho para aquela expressão, P igual a P0 mais VT. Ela é uma equação, né? Na matemática a gente chama isso, não sei se vocês vão ver com esse nome por enquanto, mas a gente chama isso de um polinômio, né? E o expoente do t aqui, ó, define o grau do polinômio. Se fosse um t quadrado, seria um polinômio de segundo grau, né? Era uma função do segundo grau. Se fosse t ao cubo, terceiro grau, e assim sucessivamente. Como não tem nada aqui, é porque o t, a minha variável independente, né, a minha variável que aparece lá no eixo horizontal, ela está elevado a 1. Então isso aqui é uma função, é uma equação do primeiro grau, né? Então aqui eu estou tratando, essa é uma função horária e que ela é uma função do primeiro grau, né? E não sei se muitos já viram falar, quando eu tenho uma função do primeiro grau, quando eu conheço a função e vou desenhar o gráfico, função do primeiro grau sempre tem como gráfico uma reta, né? Sim, ela é uma reta. Pode ser uma reta constante, é mais raro, mas geralmente ou é uma reta crescente ou uma reta decrescente, dependendo das características dos numerozinhos que vão aparecer lá para P0 e V, né? Que são os pontos importantes ali naquela função. Então, se quiser colocar isso aqui também, função do primeiro grau e coloca aqui mais uma informação, gráfico é uma reta, certo? Então, essa reta pode ser uma reta, como eu disse, uma reta crescente ou uma reta decrescente. É assim que a gente vai encontrar, né? E nos nossos problemas aí, a gente vai encontrar... Deixa eu só melhorar aqui um ponto, não vai ficar ruim de eu escrever uma coisa. Então, essa reta decrescente, assim. Nessas retas, o que define se a reta vai ser crescente ou decrescente? O sinal da velocidade. Na aula passada a gente fez um exemplo em que tinha a possibilidade, né? Você tinha um caso de um objeto no movimento progressivo, velocidade positiva, ou retrógrado, velocidade negativa. Quando eu penso aqui no MRU e vou representar o gráfico, a reta só vai ser crescente quando a velocidade for positiva. Velocidade positiva, movimento progressivo. Certo? E ela vai ser decrescente quando for V negativo, movimento retrógrado. Ok? Além disso, além dessa informação, né, eu defini se a velocidade é positiva ou negativa, se o gráfico é crescente ou decrescente, né, se ele está aumentando, crescendo ou se está decrescendo, enquanto o tempo aumenta. Você tem uma outra informação aqui que é onde o gráfico, né, a linha laranja aqui, corta o eixo vertical, representa a posição inicial. Tanto aqui quanto aqui, ó. Então, além dessa outra informação, né, além de dizer se o gráfico é crescente ou decrescente, você pode tirar também o valor de P0, né, é sempre esse onde ele vai cortar aqui. Sei que falando assim parece tudo muito abstrato, né, mais interessante quando a gente aplica isso a um dado problema. E aí eu preparei aqui um exemplo, e aí a ideia para nossa aula é a seguinte: eu vou fazer um exemplo desse assunto, né? E depois eu vou passar uma atividade para que vocês façam aí na casa de vocês, e aí depois vocês me enviem pelo Moodle, ok? Então a atividade ela vai ser muito parecida, muito similar com o exemplo que eu vou resolver aqui, né? E aí o exemplo, né? Vamos ao exemplo. É uma situação em que tem um sujeitinho fazendo uma atividade física que ao longo de numa reta, assim, você tem uma linha reta, uma pista de corrida, talvez, uma estrada muito comprida, e aí ele parte aqui do 10, então ele está aqui, né? Então ele parte aqui com o seu cronômetro zerado e chega aqui no 60
mais ou menos aqui, não está muito em escala não, mas eu vou colocar mais ou menos aqui. No instante de tempo igual a, anotei aqui, 10 segundos. Essa reta aqui indica as posições e tudo dado em metros. Ok, e aí em cima disso aqui a gente vai calcular uma série de coisinhas. Tá, então eu não vou passar todas as perguntas por enquanto, mas entenda a situação. Ele está aqui dando uma corridinha, né? Isso aqui também não está andando, ele está dando uma corridinha para fazer essa distância aqui em 10 segundos. Então ele está correndo devagarzinho, né? Mas está correndo. E aí eu vou pedir uma série de coisas. Ele sai, né? Só para esclarecer aqui, ele tem uma posição inicial, né? O tempo inicial é aqui, então essa é a posição inicial. É 10 metros, né? E depois de 10 segundos ele chega no 60. Então ele está caminhando nesse sentido aqui, ó. Certo? E aí ele continua caminhando aqui depois, tá? Mas isso aqui foi as informações que eu coletei para descrever o movimento dele. E aí a primeira pergunta é: qual é a velocidade dele? Estou supondo que nesse movimento ele descreve, obviamente, um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele mantém a sua velocidade constante, então a sua corridinha é sempre no mesmo ritmo, né? E ele está numa linha reta, ok? Então a primeira coisa é determinar qual é essa velocidade que ele mantém constante com essas informações. Então aqui não é um problema, né? Muito diferente do que a gente já trabalhou. Então eu tenho que a velocidade é o ΔP sobre o ΔT, onde o ΔP eu vou pegar a posição final, vou até escrever aqui de novo, né? Menos a posição inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tá aí. Posição final, ele chega no 60. Eu trato isso aqui como final e isso aqui como inicial, né? Então, ele terminou no 60, começou no 10. Dividido por tempo final 10 menos o inicial, que é 0. Então você tem aqui que a velocidade vai ser igual 60 menos 10 dá 50, 10 menos 0 dá 10. O que dá? Dividindo aqui, corta os zeros, então fica 5 metros por segundo, porque está tudo no SI, ó, posição em metros e tempo em segundos, então a velocidade vai ser 5 metros por segundo. Ok, essa é a letra A. Letra B. Deixa eu ver se está ok. A letra B é para determinar a função horária da posição. Qual é a função horária da posição, né? Função horária é aquilo que a gente acabou de escrever. A gente manipulou essa equação aqui e escrevemos assim, ó, P igual a P0 mais VT. Então, quando eu escrevo a função horária, pessoal, então tem que ficar muito atento. Eu vou escrever a função horária, eu não vou achar um valor. Eu não vou ter uma expressão assim, ó, P igual a um número. Eu vou ter P igual a uma função, algo que ainda dependa de T. Então, a ideia é a seguinte, escrever a função horária é vir aqui, substituir quem é o P0, quem é o V. E pronto. Só isso, professor? Sim, olha só, tanto que vai ficar simples. Você vai escrever P igual, quem é o P0? O P0 é a posição inicial. De onde ele está partindo? Dos 10 metros. Então eu venho cá e coloco 10. Mais a velocidade. A velocidade é quanto? Acabamos de calcular, 5 vezes o T. A função que ele tem para esse problema é essa aqui. P igual a 10 mais 5T. Só isso. Substituir o P0, substituir o V, essa é a função. Então, sempre o termo que fica sozinho é a posição inicial, o que multiplica o T é a velocidade, ok? Para que serve? Qual que é a função dessa função? Né? Para que ela vai me servir? Ela relaciona a posição e o tempo, posição final e o tempo.
É só para qualquer instante de tempo, se ele mantiver o movimento dessa maneira. Para qualquer instante de tempo, é só eu jogar o valor do tempo aqui e acho a posição. Ou o contrário, né? Eu quero saber quanto tempo ele vai demorar para chegar na posição tal. Então eu jogo a posição aqui e calculo o tempo. É para isso que essa função serve. Por isso que é interessante escrevê-la dessa maneira. Então tá aí a função horária. Letra B é isso. Letra C. A letra C, eu quero o gráfico. Então, quero que determine o gráfico no intervalo de tempo de 0 até 10 segundos, né? Qual será o tempo, o gráfico nesse intervalo de 0 até 10 segundos? Então, vamos lá. A gente aprendeu, está até no quadro ainda, que por ser um movimento retilíneo uniforme, o gráfico, vou até melhorar aqui, né? O gráfico da posição, deixar bem claro, né? Porque posso ter gráficos de outras coisas, depois a gente vai ver isso. Da posição em função do tempo, né? Então, qual que é o gráfico da posição em função do tempo nesse intervalo de 0 até 10 segundos, né? Então, a gente já viu, pessoal, que o gráfico, quando eu estou tratando, né, o gráfico da posição em função do tempo para o movimento retilíneo uniforme, o gráfico é sempre uma reta, que pode ser crescente ou decrescente, dependendo se ele tem um movimento progressivo ou retrógrado. Nesse caso aqui, o movimento é progressivo. Por quê? Porque ele está indo no mesmo sentido de crescimento da trajetória. A trajetória cresce para a direita e ele se move para a direita, no mesmo sentido. Então, o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Olha o resultado que a gente encontrou aqui, né? É outro indício também, né? Eu posso olhar para essa figura, eu posso olhar para o sinal da velocidade. As duas coisas estão me mostrando que o movimento é progressivo, ou seja, o gráfico é uma reta crescente, né? Então eu vou ter aqui a posição em metros, o tempo em segundos, aí agora é importante, já que eu tenho os valores numéricos, né? Eu vou ter uma reta crescente, então uma reta que começa aqui. E aí eu vou colocar pelo menos 2 valores para ficar mais bonitinho o meu gráfico, mais organizado, né? Aqui, ó, é a posição inicial, né? É a posição de onde ele começa. De onde o meu objeto vai começar? O meu objeto vai começar do 10, ó. Então aqui é o 10, ó. Certo? E aqui em cima é a posição quando ele atinge os 10 segundos. Quando ele está no tempo 10 segundos, a posição é 60. Então, essa linha reta me mostra justamente essa relação. Então, ele chega aqui no 60. Professor, não precisaria colocar o 1, 2, 3, 4, 5 segundos, né? Não, se eu quisesse, poderia. Mas se eu fizesse o gráfico bonitinho, medido, com régua e tal, com a escala bem organizada, eu veria que ao juntar os pontos daria uma reta. Por exemplo, para não ficar tão despido o meu gráfico, vou colocar mais um aqui, vou colocar o 5, pegar a metade, né? Então ele vai estar na metade entre o 10 e o 60, né? Entre o 10 e o 60 são 50. Então se eu pego a metade é 25 acima do 10. Então vai estar aqui o 35, né? É você pensar que a cada segundo ele anda 5 metros. É isso que esse valor me mostra. Então, chegou no 1, ele está no 15, 5 metros acima. 15. No 2, no 20. 3, 25. 4, 20, 30. 5, 35 e assim sucessivamente. Ok? Então, esse aí é o gráfico para esse movimento. Certo? Coloquei aqui uma série de itens para fazer, mas todos pequenininhos, todos rápidos assim, né? A gente faz de forma bem dinâmica, né? Então, letra A, velocidade, letra B, a função horária, letra C, o gráfico, letra D, eu vou pedir qual é a posição do objeto no instante T igual a 25 segundos. É isso mesmo? É, 25. Então, qual é a posição no instante T igual a 25 segundos?
A gente pode pensar o seguinte, ele anda sempre 5 metros por segundo, certo? Então, a cada segundo ele vai andar 5 metros. Eu já sei que no 10 ele está no 60. Eu poderia ir contando. Onde que ele vai estar no 11, aí eu aumento mais 5 aqui, 12, 13, 14, 15. Mas até chegar no 25, isso demoraria muito. E se o exercício não tivesse pedido 25, se ele tivesse pedido 1025, olha, o trabalho ia ser enorme. Então não é interessante seguir esse caminho. É muito mais interessante a gente usar a função horária. Por quê? Porque a função horária, ela me dá, em qualquer instante de tempo, qual vai ser a posição. É só eu substituir lá, ó. Eu tenho que o P é igual a 10 mais 5T. Então eu vou substituir. No lugar do T, eu jogo 25. E aí eu faço a conta, né? Então vai ficar P igual a 10, 25 vezes 5. Você pode fazer a continha aí do lado. Vai dar 125 e depois eu somo, né? Então a minha posição final, 125 mais 10, 135 metros é a posição que ele vai estar nesse instante de tempo. Ok? Então, bem tranquilinho, ó. Você substitui o tempo, faz a continha, tem o resultado. Certo? Sem grandes dificuldades. Para finalizar, aí pena que eu vou ter que apagar aqui o início, né, do nosso problema.